Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais uma live da União Espírita Porto Alegrense. Hoje estaremos com a atividade Evangelho no Lar Online, onde estaremos discutindo o capítulo 17 do Evangelho, que é o capítulo Sede Perfeitos. Então, em breve, vamos estar aqui nos conectando aos nossos amigos que estarão contribuindo conosco na noite de hoje. Lembrando que essa atividade é realizada uma vez por mês, aqui no Instagram da União, e provavelmente ainda teremos mais uma live ainda, então, do Evangelho no Lar no mês de dezembro. Vou aqui já então chamar os nossos queridos amigos para o nosso encontro. O Vilmar, a Sandra e o Renato. Vamos ver se o Renato ainda não apareceu aqui para mim. Oi, Sandra. Oi, Vilmar. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Quanto tempo? É mesmo. Tá faltando alguém nessa live. Ele sempre faz um charme. Ó, apareceu o Renato. Te enviei o convite, Renato. Vamos ver. Não é verdade. Tudo bom? Tudo bem, querido? Tudo jóia. É bom estar com vocês, né? Da mesma forma a gente fala, né? Vamos dar então uma boa noite ao pessoal que está chegando aqui conosco. Deixa eu dar uma espiada aqui. Quem está aqui com a gente? A Regiane, a Thaís, a Luzinha, o Carlos, a Carla. Tem um companheiro ali que tem o Mito do Que Fazer. Boa noite. O Denis, Deison, Lorena, Lisandra, Cristiane, Juliana, Edna, Célia e Débora, esses queridos que estão aqui conosco por enquanto, estão pedindo desde já que o nosso querido Mestre Jesus possa abençoar a todos, né, levando saúde e paz para os seus lares. Então vamos iniciar então, meus amigos, o nosso Evangelho no Lar de hoje, Sede Perfeitos. Eu vou ler aqui uma pequena frase do Espírito de Hamed, que eu acho que vai nos ajudar aqui a iniciar o nosso debate. Então, o Hamed nos diz o seguinte: nós achamos que deveríamos ser perfeitos. No entanto, somos apenas seres em desenvolvimento espiritual. Nós achamos que somos anormais. No entanto, somos apenas criaturas vivenciando a normalidade da imperfeição humana. Então, queridos, a perfeição a gente poderia imaginar é uma meta, é uma obrigação, é algo que tem que ser feito agora, imediatamente, ou é uma consequência, enfim, do nosso processo todo, ou um pouco dos dois, enfim, né? Vamos começar por aí? Eu acredito, João, que com certeza é uma meta, mas também é uma consequência, né? A gente pode pensar nas duas situações. É uma meta no momento em que Jesus veio até nós, e se a gente pensar no versículo anterior a esse que a gente está estudando, Jesus disse, né, ouviste o que foi dito, amarás o vosso próximo e odiarás o vosso inimigo. Eu porém, vos digo, né, amai vossos inimigos e tal. Então, Jesus vem para nos alavancar para um outro patamar de compreensão, de entendimento da vida, né? E deixando esse referencial da divindade para que nós, caminhando nos milênios afora, a gente vá se aproximando dele, né? Então, nesse sentido, é uma meta. Mas também é uma consequência, mesmo aquele que não tem consciência disso, até que não tem uma religião, etc., mas que está pautando a sua existência de alguma maneira pelo bem, consequentemente ele vai se encaminhando para essa perfeição, né? Ainda que não tenha esse objetivo claro na sua mente. E ainda eu gostaria de colocar uma questão interessante,
que está registrada lá na Boa Nova, no capítulo 3º, que é aquele diálogo de Jesus com Hanã. Se vocês lembram, que o Hanã pergunta para ele: Galileu, o que fazes na cidade? E ele diz: passo por Jerusalém em busca da edificação do reino de Deus na terra. E aí o Hanã pergunta: reino de Deus? E que pensas tu venha a ser isso? O reino de Deus é a obra divina no coração do homem. Então, independentemente, inclusive, da nossa consciência, está sendo realizada uma obra divina em nossos corações, mesmo que a gente não saiba disso, né? Por todos os mecanismos da vida, né, isso tudo concorre para a nossa transformação. As dificuldades, os problemas, tudo confrontando, né, as questões internas que nós trazemos. Então, há uma obra divina, independentemente da nossa vontade, e, obviamente, quando a gente acorda a consciência e percebe isso, a gente acelera esse processo. Isso que é interessante também, né? E o Mário? Posso? Vai? Bom. Sandra, eu acho legal. Que tem que dar prioridade para o Vilmar hoje, que ele está com essa camisa branca, parece que a gente está em nosso lar, assim. Ele agradeceu a nossa live com esse visual aí. Poxa vida, nós nos sentimos pequenininhos. Não deu muito tempo para tirar a roupa do trabalho hoje ainda. Veio assim mesmo, só tirei a gravata. Uma coisa interessante nesse capítulo, né, do Sede Perfeitos, né, é que Jesus ele nos dá um propósito, um rumo, um objetivo, né, para aqueles que querem seguir ele, né, para querem entender a sabedoria dele, né, porque a gente sempre, de certa forma, ao longo das nossas vidas, das nossas encarnações, a gente sempre foi direcionado para algum movimento religioso, né, mas era mais naquela ideia assim, ó, vai lá para a igreja que, se tu for para a igreja, já está tudo certo, né? Se tu for para a igreja, tu vai ser salvo, já for para a igreja, acabou, já era o que tinha que fazer. Só que o Kardec vem, né, esmiuçar esse capítulo, né, tentando colocar para a gente que, na verdade, né, o objetivo do cristianismo, né, não é tornar a pessoa cristã, né, é conduzir o homem a Deus, né? Assim como o espiritismo não é tornar a pessoa espírita, é conduzir o homem a Deus, né? Então, quando a gente começa a ler esse capítulo, a gente consegue perceber também que para a gente se aproximar, para a gente ser conduzido, se aproximar a Deus, a gente precisa purificar o nosso coração e aperfeiçoar a nossa inteligência. Esses dois elementos fazem com que a gente consiga entender efetivamente o que é o sede perfeitos, né? Que de forma, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é. É claro que nós não vamos ser iguais ao nosso Pai Celestial. Essa perfeição que a gente fala é uma perfeição relativa, né? Nós não vamos ser igual a Deus, né? Deus é o Criador, nós somos criaturas, né? Não há como isso, né? Mas o importante é da gente entender, se aproximar a Deus e entender, né, que muitas vezes para ser perfeito é preciso que a gente faça o máximo daquilo que está ao nosso alcance. Né? A gente não vai conseguir fazer coisas que não estão fora, que estão fora do nosso alcance, mas a gente precisa ter esse senso crítico de ver se será que tudo aquilo que eu estou fazendo é o máximo que eu posso fazer, é o máximo que está ao meu alcance, porque às vezes a gente, né, se torna um semi-perfeito, vamos dizer assim, né? A gente não se esforça, a gente não tenta ir um pouco mais além, e a gente pode já, e às vezes a gente não quer, ou às vezes nem percebe, né? Que às vezes eu ajudo a caridade, eu faço a caridade, eu vou lá e dou um dinheirinho para alguém, né? Mas se tu der o dinheirinho e perguntar o nome daquela pessoa, a diferença de só tu perguntar o nome daquela pessoa, para aquela pessoa já vai ser uma bondade muito maior, né?
tu vai ver que vai te demonstrar que tu está te interessando, né, pelaquela pessoa, que tu está abraçando ela, não só ali com a moeda, né, mas com o carinho, com o interesse pela vida dela. Então esse toquezinho assim, né, complementando o que o Renato já tinha colocado ali, né? Então, assim, a proposta da vida é a conquista desse Deus interno, é a conquista desse reino de Deus em nós. E é interessante que a doutrina nos esclarece, a doutrina abençoada, que cada vida é importante, cada vida tem um significado, né? Cada encarnação nossa vai nos aproximar ao bem, né? As ferramentas que nós recebemos quando encarnamos é para que a gente se aproxime no bem, né? Se familiarize cada vez mais com o bem. Até que a Joana de Anjos tem uma frase que ela diz assim, até que chega um momento que nós nos identificamos com o bem, né? Então é uma identificação assim com o bem. E isso se dá, como disse ali o Vilmar, né, no nosso dia a dia, né? Tem uma metáfora que nós, vários já conhecem, já falou muito nos grupos de estudos, da secretária da Madame Blavatsky, que era uma escritora russa, né? E que a secretária ficava encantada com a serenidade da Madame, com a espiritualidade dela. Então, ela queria ser igual àquela Madame, né? E ela perguntou um dia, como que eu faço para chegar a essa condição? E aí ela disse, cola bem o teu selo. Era uma época de cartas, né? Então, que ela colava o selinho diariamente. Então, cola bem o teu selo. E é bem isso, né? É no nosso dia a dia. E Emmanuel ainda tem um complemento assim, que ele diz que Jesus não quer de nós que a gente seja o paradigma do amor, mas que pelo menos a gente trabalhe em nosso lar, se a gente não consegue lá fora ainda, em nosso lar, a compreensão, a gentileza, o amor entre os nossos de casa, né? E sem esse entendimento, a gente é tentado a ser conduzido pela hipocrisia, né? Se a gente pensar que eu tenho que ser perfeito, como muito se colocava isso mais atrás, talvez hoje ainda em algumas religiões, né? Especialmente as literalistas que acreditam que Jesus colocou aquilo para ser alcançado agora, né? Com completo desconhecimento da condição que somos espíritos imortais. Então, se tem que ser perfeito nessa vida, acaba levando a um processo de hipocrisia. A criatura vai criando máscaras, né? Vai desenvolvendo aquela persona idealizada e longe da realidade. E aí surge uma série de mecanismos que complica a caminhada da pessoa nesse sentido, né? Que não é fácil tirar essas máscaras. Haja culpa, né, para tu achares que tem que ser perfeito numa única encarnação, né? Tu vai viver infeliz, né? Porque é um projeto para a eternidade, não é um projeto para uma só existência, que é um grão na nossa eternidade, né? Mas que isso também, né, obviamente, não nos sirva para a gente relaxar demais e não buscar fazer o caminho correto, né? Mas eu acho que essa questão de reconhecer também as nossas próprias fragilidades, a nossa falibilidade, que somos falíveis, né? É um processo também que eu acho que nos ajuda, né, a perceber de que a gente não é diferente dos outros seres humanos que estão na Terra e que a gente deve fazer esse processo com calma, com serenidade, buscando aos poucos ir ampliando, né, os nossos limites em busca dessa perfeição que é sinônimo de felicidade, né? Uma coisa caminha junto com a outra, né? Mas reconhecer que a gente é frágil, que a gente é imperfeito, acho que isso aí eu acho que ajuda a gente não achar por nenhum motivo em nossas vidas que a gente possa ser melhor que o outro, né? É por isso que é tão importante a reflexão em torno desse roteiro, que é o Evangelho, né? E abrir a nossa mente para esses ensinamentos, né? Que nós temos esses ensinamentos
muitas vezes de forma tão erradas, né? Como, por exemplo, quando aqui no Evangelho diz caracteres da perfeição é amar os inimigos, né? Então, acho que chega a dar um... né? E é um momento bem pontual, assim, acho que é um momento bem difícil que nós estamos vivendo enquanto humanidade, para que a gente entenda bem isso, o que seria, né, amar os inimigos, né? E nesse momento também, né, eu acho que vale a gente destacar que a gente está vivendo, às vezes, nas redes sociais, a gente vê muito isso, né, por questões diversas, especialmente hoje no campo político. Às vezes os amigos estão sendo alvo de ódios, né, por questões completamente absurdas, né? Então, se a gente pensar, Jesus trouxe esse ensinamento há mais de 2000 anos atrás. Então, 2000 anos de experiência vivenciada com essas lições e a gente ainda está engatinhando nessa condição. Às vezes, por uma circunstância boba, sem sentido, a gente começa a enfraquecer aquele sentimento de amor, né, para um amigo mesmo, em função de uma bobagem, e começa a detestar a pessoa. Nem é pela pessoa, às vezes é por uma circunstância, ou por sei lá, uma forma de pensamento, né, que difere da forma como eu penso. Então aí a gente vê como se destaca, ou se destacam, aquilo que Kardec chama que são as chagas da humanidade, né? Mas que a principal dessas chagas, ele vai considerar isso na questão 913 do Livro dos Espíritos, é o egoísmo. Os amigos espirituais dizem que do egoísmo se deriva todo o mal. E olha, se o homem de bem, né, é aquele que cumpre integralmente a lei de justiça, de amor e caridade, o egoísmo, dizem os amigos espirituais, é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Então, olha que coisa incrível, né? E numa questão seguinte, eles vão dizer, o Kardec vai perguntar como a gente poderá vencer o egoísmo. E eles respondem, os amigos espirituais, que de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar do coração, da alma, é o egoísmo. Porque ele está ligado à materialidade da alma. E essa materialidade que se expressa nas leis das civilizações onde a gente se encontra, nos costumes, nos pensamentos, e a gente foi criado com isso na educação, então está entranhado em nós ainda, né? Por isso que a doutrina espírita, né, ela vem nos trazer essas informações para que racionalmente a gente entenda, a fé racional também, né, e a partir daí a gente comece a estimular a nossa vontade para a gente caminhar nessa direção, tentando vencer o egoísmo. E para vencer o egoísmo a gente tem que exercitar a humildade. E para exercitar a humildade, né, sem a caridade a gente não consegue. O exercício do amor, que é a caridade, né? Então é todo um processo que a gente tem que reconsiderar em nossas vidas, avaliar profundamente e começarmos a caminhar, né, tranquilamente, serenamente, porque isso não é um processo ainda, como a gente falou no início. Não é de um salto que a gente vai alcançar essa condição. E uma coisa que é super interessante da gente poder perceber nesse momento atual que a gente vive, né, é que até então, né, vamos dizer assim, a estratégia dos espíritos malévolos, né, do mal, né, era o quê? Né, era tentar acabar com os postulados do bem. Né? Tu não tem que ser caridoso, tu não tem que ser bondoso, tu tem que ser esperto, né, quem chega primeiro come mais. Né? Olha, o mundo é dos espertos, é a lei de Gerson, né? Tirar vantagem em tudo. Né? Era essa mais ou menos os ataques, né, das sombras, eles vinham nesse sentido, né, para que a gente não praticasse mais o bem, né, que a gente deixasse de lado isso e tentasse cultivar isso, como o Renato estava falando, né, cultivar cada vez mais o egoísmo. Essa era a estratégia do mal. Só que agora mudou. Né, a gente vê isso principalmente, como o Renato estava falando, né, nas redes sociais, né, e se dissemina isso depois para a vida real mesmo, né? Que hoje, na verdade,
esse ataque dos espíritos malévolos, ele é muito mais intenso e muito mais desestruturador. Porque hoje, né, é aquela ideia, não é mais, olha, tem que ser, não precisa ser bonzinho, tu tem que pensar em ti. Agora não existe verdade. Né? Não existe uma referência. Tu faz a tua verdade. Né? Não existem parâmetros. Né? Tu não tem mais parâmetros. Cada um faz o seu. Né? E quanto isso, na verdade, talvez isso seja o grande, vamos dizer assim, desestruturador da sociedade hoje. Né? A gente perdeu os alicerces. E aqui não está uma coisa que tipo, acho que eu e o João não somos, né? Aquele cara quadrado, né? Aquele cara que é retrógrado. Não é isso. Né? Mas existe o mínimo, existe o básico. Né? Existe o alicerce que deve ser seguido. O que é certo. Né? Não cometi uma infração, não, mas não cometeu, na verdade foi de outro jeito. Não, cometeu. Talvez tenha motivos justificáveis, mas não é justificável isso. Né? A gente precisa ter, né, essa base de novo, perceber que sim, existem limites. Né? Uma coisa que eu falo para minha filha, ela não entende ainda, mas às vezes ela fica me olhando assim, né? Mas assim, minha filha, ser livre é fazer o que tem que ser feito. Né? Tem coisas que a gente tem que ser feito, tem coisas que não tem como mudar. Né? Tem coisas, a gente pode usar o exemplo da física. Né? Se a gente se atirar do 10º andar, olha, a minha verdade é a seguinte, se eu me atirar do 10º andar, eu não vou quebrar minha cabeça, não vou me quebrar todo, porque eu não quero. Eu acho que é assim, e vai funcionar assim. Né? Ou se eu estou sentado aqui na minha cadeira, né? Se eu tiro ou se eu tiro dois pés da cadeira, eu vou cair no chão. Né? Porque isso faz parte do alicerce. Né? Existem leis, né? As leis de Deus, elas existem tanto no campo físico como no campo moral. E a gente precisa perceber que nesse momento muitas desses alicerces estão sendo quebrados por essa falsa ideia de que não existe mais uma verdade única, que cada um faz a sua verdade. Né? E isso realmente desestrutura os lares de uma maneira terrível e a sociedade inteira. Né? Então a gente precisa perceber isso, se dar por conta que, embora a gente tenha liberdade, né, existem coisas que não tem como mudar, né? Existem coisas que têm que ser seguidas. Né? E isso, Vilmar, me permite só... Isso é o ápice do egoísmo, né? Exatamente. É o ápice do egoísmo. Eu lembro agora a questão 917, que é uma sequência de questões do Livro dos Espíritos falando sobre o egoísmo, e o Kardec vai perguntar o seguinte, o egoísmo, longe de diminuir, ele aumenta com o desenvolvimento da civilização, que parece estimulá-lo e entretê-lo. E aí ele pergunta, como poderá a causa combater o efeito? A causa, que é o desenvolvimento da civilização, combater o efeito, que é o estímulo ao egoísmo. Né? E os amigos espirituais vão responder, olha que interessante essa resposta. Quanto maior o mal, mais terrível os seus efeitos, mais terríveis os seus efeitos. E era necessário que o homem produzisse muito egoísmo nesse campo, né, como já o egoísmo existe, então era necessário a produção de muito egoísmo para que o mal alcançasse essa dimensão e o homem fosse tocado da necessidade de extinguir o egoísmo nele, de desenraizar o egoísmo do coração. Porque não tem outro jeito, né? Enquanto a gente pensar desta forma egoísta, as coisas vão cada vez se tornar mais complexas, no sentido negativo, né? Não é à toa que o Kardec coloca que os grandes vilões da humanidade são o egoísmo e o orgulho. O egoísmo como base, como fulcro, e o orgulho como irmão, né? Ou algo assim. Perfeito, Renato. E eu acho que é legal, desculpe se eu for mudar muito assim, o ritmo da conversa, mas eu acho que é importante, já que a gente está falando em perfeição, né, no sentido de caminho evolutivo, né, de evolução, em busca de felicidade, em busca de paz, de consciência, né,
E quando tu fala em paz de consciência, eu acho que é importante a gente estabelecer, né, e deixar claro a diferença de perfeição e perfeccionismo, né? Que a pessoa perfeccionista, ela não está no caminho certo, não é verdade? O perfeccionismo é um desvio psicológico, né? A pessoa tá movido pelo ego, né? No controle, a pessoa quer fazer as coisas do seu jeito, exige uma perfeição, mas é tudo exterior, porque interiormente ela não está se trabalhando, né? E a perfeição é tudo isso que nós estamos falando, né? Que é uma caminhada, né? Uma caminhada de trabalhar os seus valores, as suas virtudes, né? Aliás, essa caminhada, acho que no momento que nós estamos, o principal é a convivência, né? Que nós estamos, assim, onde está aparecendo mais as questões nossas, assim, né? E a convivência na casa espírita, né? A convivência no nosso lar, a convivência no nosso trabalho. Então, nos convida a uma mudança, né? De olhar para o nosso irmão, né? A sermos mais tolerantes, ter mais empatia, ter mais gentileza, aceitar os antagonismos, porque é natural, né? O outro pensar diferente de mim, né? É natural, então eu tenho que aceitar o outro assim como ele é e não torná-lo um inimigo meu por isso, né? É isso. Eu acho que tipo, o perfeccionismo seria, vamos dizer assim, um culto distorcido da perfeição, né? Seria praticamente um processo obsessivo, né? Poderia até aí resultar ou uma obsessão simples, ou até mesmo numa fascinação, talvez, né? Porque, na verdade, tu não consegue sair daquela situação, né? Tu tá realmente, às vezes, né? A gente conhece pessoas que são assim, né? E às vezes a gente é meio assim também, né? Mas que se detém numa coisa e ficam no mínimo daquela coisa e não conseguem terminar ela, porque aquela coisa geralmente tem várias partes, né? E ela não consegue terminar aquela, porque quando ela termina, ela, não, mas eu podia fazer melhor, não, mas eu podia fazer mal, eu vou fazer diferente, não, agora não, mas agora eu vou fazer daquele jeito. E aí fica nesse ciclo vicioso, né? E há um processo obsessivo, com certeza. Né? Essa é a questão do perfeccionismo. Né? Às vezes a gente usa mal a palavra perfeccionismo, mas esse perfeccionismo, que eu acho que é o que foi que tu quis dizer, né? É uma coisa doentia, né? Como a Sandra disse ali, um processo psicológico, né? E espiritual também. Né? Então é uma coisa bem a gente pode dizer que é o truque, né? Isso, A gente pode dizer que é um procrastinador, né, Vilmar? É aquela pessoa que está sempre adiando, tipo, sei lá, um pianista que vai se preparar para um concerto, ele estuda e sempre tem algo para corrigir, algo para ficar melhor. E aí ele vai procrastinando, vai adiando aquele concerto, no fim não faz nunca, né, porque ele acha que sempre tem que melhorar um pouco mais, né? E então, às vezes é um processo de fuga, né, da pessoa de não enfrentar aquela, no teu caso do pianista, né, ele não quer se apresentar, na verdade, ele tem medo de se apresentar, aí ele fica fazendo, não, eu vou melhorar, né, eu tenho um caso bem próximo disso, assim, né, que uma coisa tem que ser feita em 1 hora, leva dias, porque fica fazendo, refazendo, e não apresenta de uma vez. E às vezes as pessoas, né, o público desse teu pianista aí, às vezes ele não tem a erudição que talvez esse pianista que tu citou tenha.
E para ele ouvir ali aquela música, sem tanto floreio, até possa ser mais tocante para ele, pegando o exemplo da música, né, do que se ele fizer um monte de floreio, botar quinta, oitava, terça, não sei o quê. Né? Então, às vezes, isso não é importante. Né? E a gente tem medo, né, às vezes, de apresentar o nosso trabalho, aí, no caso, e fica se enredando, né, nisso, né? Simplesmente para adiar a apresentação, né, no caso. Né? E nesse caso ainda da música, do pianista, como ele está, e é um problema psicológico mesmo, né, de pensar o que os outros vão pensar, etc, etc, ele não consegue, assim, se abrir o coração para a música para que o sentimento participe dessa apresentação. Ele não consegue fazer isso. Porque ele tem essa preocupação do que os outros vão pensar também, né? Então, e essa coisa vai evoluindo, né, pode evoluir para aquele transtorno obsessivo compulsivo, que é o toque, que a pessoa no potezinho de clipes ele vai deixar todos virados para o mesmo lado, as canetinhas, tudo, né, a pessoa tem essa coisa que aí já é um transtorno mesmo, obsessivo compulsivo, né. Nós estamos falando de graus, né, que tem pessoas que lavam tanto as mãos que chega a machucar as mãos, de tanto lavar, né? Mas também nós estamos falando de espíritos que reencarnaram com esse desvio psicológico, né? Que a gente não sabe o que a pessoa passou lá para encarnar numa situação dessas, com a necessidade de limpeza, né? Depois que limpa a casa, ninguém pode pisar na casa. Mas é uma pessoa que veio de um processo doentio, né? De sofrimento, né? Em outro momento lá no passado. Estamos em 8h30, ainda temos um pouquinho para conversar. E passa rápido, né? Eu acho importante a gente enfatizar, assim, já que nós estamos falando na questão da perfeição, né? Mas, assim, em termos práticos, assim, para a vida da gente, a gente sabe que o caminho, a perfeição é o amor, né? Então, vamos buscar, assim, agora no final da nossa conversa, tentar trazer para a nossa vida ali o que poderia, né, nos auxiliar a buscar essa paz, essa perfeição, assim, né? Eu acho que um aspecto assim, fundamental é a gente olhar para dentro de nós. Né? Isso é uma coisa... Porque a gente mais ou menos vive numa certa consciência de sono, né, João? Ainda predomina isso no mundo. Aquela ideia de olhe para fora e sonhe. Olhe para dentro e desperte. Né? A gente precisa olhar para dentro de nós e fazer um reconhecimento. Se a gente tem uma família e a gente não consegue um relacionamento com o nosso filho, temos uma dificuldade enorme com a nossa esposa, etc, etc, vamos olhar para dentro de nós, né? Porque a gente tem sempre essa tendência de olhar para fora e dizer que o outro é o culpado, o outro é que tem que se modificar, o outro é que tem que se transformar. Então essa busca de olhar para dentro de nós e fazer esse reconhecimento, que puxa vida, sempre nos meus relacionamentos aparece esse problema. A pessoa é egoísta demais, é orgulhosa demais, a pessoa sempre tem razão ou quer sempre ter razão, mas será que eu sou orgulhoso, eu que sou egoísta, eu que sempre quero ter razão? Porque se esse processo se apresenta sempre nos meus relacionamentos, é um indício que eu trago esse problema dentro de mim. Né? Então, fazendo essa introspecção e a gente realmente buscando assim nos deixar tocar pelo Evangelho. O Evangelho é esse caminho mesmo. Jesus coloca, né? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Até é interessante isso, a conjugação do verbo ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque ele está no Pai, né? E a proposta da perfeição é que a gente vá caminhando em direção ao Pai, nessa integração profunda. Então a gente se abriu ao Evangelho através da oração, a gente buscar a presença desses amigos espirituais, né? E que buscando, assim, pedindo auxílio, que nos auxilie a compreender aquele filho, que nos auxilie a compreender aquela companheira, né? Mas isso de uma forma verdadeira, não racionalmente apenas. É fechando os olhos, né? Buscando elevar o nosso pensamento
e transcendendo ao nosso ego, transcendendo ao nosso personalismo, para a gente se conectar com a espiritualidade maior. Isso eu acho que vai realmente nos aproximando dessa condição. E as coisas vão se transformando. Os nossos relacionamentos vão se transformando, porque na verdade a gente começa a se transformar internamente, abrindo espaço à presença de Jesus, dos bons amigos espirituais. Esse é um movimento de transformação, né? É verdade. E também, como a essência da perfeição é a caridade, né? É a caridade conosco mesmo também, de buscar se cuidar do nosso corpo, né? Sem neuras, mas cuidar de nós, cuidar do nosso intelecto, cuidar da nossa família, dos nossos amigos, né? Exercitar um olhar mais generoso, né? Nesse mundo assim que está tão julgador, tão rígido, né? Que a gente exercite um olhar mais generoso. Tem uma passagem que eu trouxe, até não sei se dá tempo, a gente está muito atrasado, do livro Boa Nova, que é daquela bodas de Caná, que é aquele casamento, né, que faltou vinho. Então, na época, era uma desonra faltar vinho, né, no casamento. Então, Jesus transformou a água em vinho. E aí o Simão Pedro ficou assim abismado, mas como, né, que é uma festa mundana, então. E aí Jesus disse, eu só vou ler só uma frasezinha, tá? O capítulo todo é assim, mas só: saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Então, e antes ele diz para o Simão Pedro: conheces a alegria de servir a um amigo? Então, exercitar, né, a alegria, a amizade, fazer uma coisa legal para alguém, né? Isso te faz, te liga ao bem, e esse bem retorna para ti e te fortalece, porque aí tu te conecta com a espiritualidade maior, com os teus amigos espirituais, que te traz ideias boas, e tu vai nessa sincronicidade do bem, né? Então, acho que é mais ou menos por aí, né? Quando vocês estavam falando aqui, eu anotei as coisas sem eu me esquecer, né? Eu acho que uns sinais, assim, nosso caminho, nossa ida para essa perfeição que a gente fala aqui no capítulo, né? Temos alguns sinais que a gente tem que perceber na gente para ver se a gente está conseguindo trilhar esse caminho, né? Que é ser benevolente, né? Ser indulgente, perdoar, tá ruim, meu Deus. Ser abnegado, né? E ter devotamento, né? E dentro desse ciclo, dessas ideias, desses sinais que a gente pode perceber na gente, para ver se a gente está indo no caminho, né? É perceber que a vida não cessa, né? A vida não termina, né? E que, na verdade, essas dificuldades que a gente tem, né, é o nosso eu que está querendo a perfeição. Por isso que a gente atrai essas provas, né, essas dificuldades, para que a gente se aperfeiçoe. A gente não veio na Terra para sofrer, né? A gente veio na Terra para se aperfeiçoar, né? E são essas situações que acontecem no nosso dia a dia que vão fazer com que a gente se aperfeiçoe, né? E se a gente não conseguir fazer agora, né, não vamos dar que nem o nosso amigo aí que o João disse aí, o perfeccionista, né? Não deu, né? Vamos tentar, né? Não deu, paciência. Se não deu nessa, quem sabe fica para a próxima semana, para o próximo mês, para a próxima encarnação, não se sabe, né? Mas que fique para a próxima, mas que a gente faça, né? E que a gente perceba que o que a gente mais quer, é se aperfeiçoar, mesmo que a gente nem se tenha esfragado disso ainda. Mas a gente quer evoluir,
né? E essas provas fazem parte dessa nossa perfeição, assim, vamos dizer, né? Então, lembrar que se não for hoje que eu vou ser perfeito, vai ser daqui a pouco, né? E que a vida vai seguir e a gente vai devagarinho, né? Dando um passinho de cada vez, vai conseguir sim ser perfeito, né? E só para da minha parte para concluir, e o termômetro disso, né, Vilmar, está na nossa consciência. E é interessante que está na nossa consciência no padrão evolutivo em que a gente se encontra, qualquer que seja ele. Sempre quando a gente fizer o bem, está sinalizado como harmonia em nossa consciência. E quando a gente foge da lei divina, que a gente já consegue perceber na nossa consciência, nós nos desarmonizamos. Então é um exercício de escutar a voz da consciência, a gente pode dizer, né? É isso que o Vilmar falou, né? De não conseguir, não se deixar abater, né? E seguir sempre adiante, né? Buscando novas oportunidades, não deixando isso entrar no coração e entristecer a gente, né? Porque a gente tem uma certa tendência, assim, de paralisar, que estabelece algum objetivo em alguma situação e a gente acaba paralisando, mas não, né? Nós temos outros olhares, né? Outras oportunidades. Eu teria 2 tópicos para contribuir com a que a gente está trazendo aqui. O primeiro seria, acho que a gente deveria buscar se integrar mais à natureza, né? Não no sentido de apenas achar bonito e usufruir, mas no sentido de cuidar, né? Cuidar as plantas, cuidar o mar, cuidar os animais, né? Porque todos esses seres vivos da natureza dependem, né, de nós que nos colocamos, né, muitas vezes, como se diz, de uma forma arrogante, né, de que somos os mais perfeitos, né, que estamos pisando aqui na Terra, né. A gente não pode esquecer que tudo isso precisa de nós para evoluir também, né. Então, as plantas, os animais, enfim, a gente não apenas usufruir, mas ajudar a cuidar, né. E outra coisa que eu acho que é importante é aproveitar o momento também, que a gente nunca teve tanta informação, né, em relação a isso, né. Existem várias bandeiras importantes na sociedade e que eu acho que a gente tem que se desvestir, não sei se essa é a palavra correta, mas enfim, temos que ser combatentes, né, dos nossos preconceitos, né, sejam eles quais forem, né, de ordem racial, de gênero, de classe social, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que é necessário, que é urgente, a gente mexer nisso, né, dentro de nós, né, porque a gente falando aqui em perfeição, em felicidade, carregando isso no coração, né, a gente está muito longe, né, desse processo que seria a meta ideal para nós, né, como irmãos que somos. É verdade. Verdade. Chega, né? Chega. Exatamente. Então, cuidar até no dia a dia, as piadinhas, as coisas que a gente vê, que a gente acaba ainda patinando nisso, né? E ser forte e combatente em relação a isso. Né? A gente precisa se respeitar mais. É mesmo. Então era isso, amigos. Acho que foi bom a nossa conversa aqui. Seria tema para a gente falar a noite inteira. Mas a gente tem que, né, em busca da perfeição, tem que buscar disciplina também, que é importante nesse processo. A gente tem que respeitar o nosso horário. Né? Então, por favor, vamos passar para a segunda parte do nosso trabalho, que é de prece e radiações. Vamos finalizar o nosso Evangelho no Lar. Então, doce amigo Jesus, é sempre uma alegria, Senhor, nossos corações se entrelaçarem, unindo-se ao teu coração amoroso,
Mestre amado, e podemos sentir essas bênçãos, essas luzes que nos envolvem. E pedimos, querido amigo, que essas bênçãos, essas luzes sublimes, possam se estender e alcançar todos os corações de todos os nossos irmãos em humanidade, Senhor. Muito especialmente aqueles que se encontram enovelados na revolta, nos ódios, no egoísmo profundo, na prepotência, que não lhes permite perceber a própria fragilidade. Que teu coração, nesse amor divino e sublime, quem sabe, Senhor, possa quebrar a crisálida que envolve esses corações e que tanto necessitam, Senhor, sentir essas doces vibrações do amor verdadeiro. Que possa ainda, Senhor, essas bênçãos alcançar todos os hospitais, todos os nossos irmãos em processos de enfermidade. Sabemos, Senhor, que são esses processos ferramentas também para que o espírito amadureça, para que acorde da consciência de sono e possa perceber que se trata ele próprio de um espírito imortal, como todos somos, e que estamos caminhando para a perfeita integração com Deus nosso Pai. Então ilumine e abençoa todos os corações, Senhor, dos nossos queridos irmãos que se encontram em processos de enfermidade, da união, tantos queridos, Senhor, que as tuas bênçãos envolvam os seus lares, os seus corações, e todos nós, Mestre, ante a tua luz sublime, possamos acordar para essa realidade maior e fazermos o nosso trabalho íntimo, a fim de que sejamos também trabalhadores, colaboradores dessa seara de luz e de amor, Senhor. Para que assim, Mestre, cada um realizando a sua parcelinha de trabalho, possamos todos, nessa união maior, alavancar essa nossa escola terrena para a condição de mundo de regeneração, Senhor. Então agradecemos, Mestre Jesus, agradecendo a todos os amigos espirituais desse trabalho. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. E assim, em nome de Jesus, nós vamos pedindo a permissão aos amigos que amparam esse encontro para o encerramento, agradecendo profundamente esse momento de luz, de esclarecimento, de paz. Vou pedir a permissão para dizer um poema de Chico Xavier, que diz: Vozes do Espírito. Deus é meu Pai, a natureza é minha mãe, o universo é meu caminho, a eternidade é meu reino, a imortalidade é minha vida, a mente é meu lar, o coração é meu templo, a verdade é meu culto, o amor é minha lei, a lei em si é minha manifestação, a consciência é meu guia, a paz é meu abrigo, a experiência é minha escola, o obstáculo é minha lição, a dificuldade é meu estímulo, a alegria é meu cântico, a dor é meu aviso, a luz é minha realização, o trabalho é minha bênção, o amigo é meu companheiro, o adversário é meu instrutor, o próximo é meu irmão, a luta é minha oportunidade, o passado minha advertência, o presente é minha realidade, o futuro é minha promessa, o equilíbrio é minha atitude, a ordem é minha senha, a beleza é meu ideal, a perfeição é o meu destino. Chico Xavier. E que assim seja. Que assim seja. Obrigado, meus irmãos. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Uma boa noite a todos. Muita saúde, muito amor, muita proteção no caminho de vocês. Um abraço. Boa noite a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos.
Tchau. Tchau.